Seiji Suzuki, um desenvolvedor de jogos no Japão, faleceu enquanto dormia e foi para um mundo de fantasia que parecia semelhante ao jogo em que estava trabalhando. Ele encontrou uma horda de monstros e ficou ridiculamente poderoso, decidindo passar sua nova vida como férias permanentes junto com as escravas que libertou, jurando protegê-las e dar-lhes um lar acolhedor e uma família amorosa, já que não tem para onde ir. Depois de trabalhar horas extras por dias, Satou estava dormindo no escritório com seus colegas, mas quando acordou, encontrou-se em outro mundo. Mas como parecia um de seus jogos de RPG de fantasia, e porque ele não encontrou nenhuma deusa de outro mundo, nem o Truck-kun. Ele pensa que isso era um sonho, onde ele era uma versão mais jovem de si mesmo. Ele pode acessar o mapa e outras funcionalidades do jogo, e descobre que estava no Vale dos Dragões, e que algo estava vindo em sua direção. Ele usa a habilidade bônus de novo jogador para procurar por toda a área, e descobre que um exército de homens lagarto elite, cujo nível médio era 50, estava vindo em sua direção. Sendo apenas um jogador de nível 1, ele não acha que pode vencê-los, mas os homens lagarto o avistaram e atiram nele. A primeira flecha roça levemente seu rosto e o sistema lhe informa que ele obteve resistência à dor e ao medo. Só depois de sentir a dor, Stu percebe que não era um sonho, e ele desvia freneticamente da chuva de flechas que vem em sua direção. Ele tem outro bônus de novo jogador, que é uma habilidade suprema chamada Chuva de Meteoros, e enquanto ele tenta usá-la repetidamente, ele desperdiça todas as 3 chances gratuitas, mas não funciona, e ele pensa que agora vai morrer por causa de um bug no jogo. Acontece que apenas o tempo de ativação da habilidade era longo, e, então, as 3 chuvas de meteoros caem ao mesmo tempo, exterminando todo o exército de homens lagarto. O nível de Stediga sobe como Dogecoin antes de eu investir nele, e ele adquire centenas de itens raros dos monstros derrotados. Não só isso, seu ataque de meteoro matou o deus dragão que vivia no vale, e ele adquiriu os títulos de Conquistador do Vale dos Dragões e Matador de Deuses. A poeira e a fumaça das explosões derrubam Satoru por um tempo, e quando ele se levanta, descobre que o capitão dos lagartos sobreviveu. Mesmo estando ferido, o lagarto quer duelar com ele e lhe dá uma espada para lutar. Saito acha que não pode vencer, mas ainda assim pega a espada, e embora seja dominado pelos primeiros movimentos, rapidamente aprende a desviar deles, e então lança sua espada, encerrando a vida do Capitão Lagarto. Ele está aliviado, mas quer voltar para casa e tenta encontrar um botão de logout na sua tela, mas não há maneira de acessar as configurações ou suporte ao cliente. Ele se cura automaticamente antes de verificar suas estatísticas e descobre que está no nível 310 agora, e todas as suas estatísticas estão no máximo. Busca de mapa e chuva de meteoros são as únicas habilidades disponíveis agora, e ele as desbloqueia antes de pensar que deve testá-las novamente. Ele melhora a habilidade chuva de meteoros ao máximo e a invoca longe dele, mas agora é 100 vezes mais poderosa e explode toda a área. Enquanto a terra atrás dele colapsa, Setou corre como o Usain Bolt dopado e salta sobre vales inteiros enquanto passa por uma barreira que permite sua passagem, mas bloqueia os destroços. Ele decidiu que usar essa habilidade será demais, e ele a desativa para evitar acidentalmente destruir cidades inteiras. Ele está desidratado depois de toda aquela corrida e encontra um cantil com água infinita que resolveria todos os problemas da África. Ele verifica outros itens e descobre que é milionário em todos os reinos próximos, e ele até tem itens como espadas sagradas e armas mágicas. Ele veste um manto e alguns sapatos, e então se senta ao redor de uma fogueira enquanto verifica suas habilidades, que não eram nem a metade do que ele esperava, e todas tinham que ser desbloqueadas manualmente. D2 desbloqueia e faz subir de nível as habilidades úteis e vai dormir, percebendo que ganhará mais habilidades fazendo coisas e não subindo de nível. Na manhã seguinte, ele corre e aprecia a paisagem enquanto vai para um lugar chamado Fortaleza dos Soldados, que era uma fortaleza perto da cidade. Saju verifica o mapa usando sua habilidade e descobre que um Wyvern de nível 30 estava voando em direção à cidade. Ele pula para ver onde estava, mas colide com ele e cai, mas sai ileso. Então ele joga uma pedra no Wyvern e, com medo de sua força, ele voa para longe em direção à cidade. Seguro persegue e encontra um batalhão de soldados tentando derrotar o monstro. Usando seus sentidos aguçados, ele consegue ver e ouvir eles, mas não consegue entender nada. Então maximiza suas habilidades de compreensão de linguagem e descobre que eles estavam se preparando para lutar. Os soldados afastam o Wyvern com lanças e depois o distraem com flechas. Em seguida, os magos usam magia de vento para desequilibrá-lo e o fazem cair no chão. Um mago usa raios no Wyvern e ele fica ferido e agitado, mas não derrotado, então começa a voar para longe. Uma soldado mágica chamada Zina está naquela direção, e ela usa um feitiço de tornado para parar o monstro, mas o feitiço é desviado, e a empurra em vez disso. A maga usa sua magia para atrasar sua queda, e felizmente, Sito está perto dela. Então ele pula e salva a garota, adquirindo o título de Salvadora. A garota agradece a ele por salvar sua vida e se apresenta como uma usuária de magia do vento de 17 anos que não tem namorado, e Satou pensa que se ele ainda estivesse no ensino médio, teria se apaixonado por ela. Shei e seus amigos os encontram e eles inicialmente são hostis com Shi também, mas ele desbloqueia habilidades para mentir e inventar desculpas e as maximiza, mas ainda assim não conseguiu vencer Michi.
Ele diz que é um comerciante viajante cujos cavalos fugiram assustados pela chuva de meteoros e ele perdeu seus itens e documentos com isso. As garotas acreditam nele, e a cavaleira o leva para a típica cidade de fantasia medieval, onde ela o registra na Guilda dos Mercadores, onde ele usa uma habilidade para esconder seu verdadeiro status do dispositivo mágico. Ele aprende com o homem que administra o escritório que pessoas de 15 anos eram consideradas adultas no reino, e ainda estar no nível 1 era patético. Satou recebe seus documentos e um visto para viver na cidade, e então ele vai procurar uma pousada quando uma garota chamada Marta agarra sua mão e o leva para uma pousada deles. Ela tem apenas 13 anos, mas é muito madura para a idade, e ao entrar na pousada e ver a mãe dela, que é mais encorpada do que ele gostaria, Satou percebe de onde a garota herdou isso. Ele reserva um quarto na pousada por 10 dias, e enquanto está fazendo uma refeição, ele descobre que houve um senhor demônio neste mundo que foi derrotado pelo herói há muitos anos. Depois disso, Marta o leva ao mercado para fazer compras, e lá, Satou vê 2 escravas demi-humanas sendo maltratadas. Ele intervém para salvá-las de um valentão e elas ficam felizes porque ele as ajudou. Marta diz a ele como 20% da cidade era composta por escravos e que os demi-humanos eram particularmente odiados pela maioria das pessoas. À noite, Satou sai furtivamente do seu quarto e vai para um ponto alto onde vê a bela vista da cidade e do vale atrás dela, e decide que vai visitar todos os lugares bonitos aqui antes de pensar em encontrar um caminho de volta para casa. Na manhã seguinte, Zina se afasta de seu dever e vem agradecer-lhe mostrando a cidade. Eles percorrem o mercado, comendo todos os tipos de comida, e apesar de saber sobre C, O, V e D, Satou come asas de morcego. Depois ele passeia com Zina e pergunta a ela sobre feitiços mágicos. E ela diz que os feitiços não são palavras, mas sons estranhos que são difíceis de aprender e dominar. Ela então o leva à igreja, mostra-lhe o mural do herói e do Senhor dos Demônios lutando, e fala sobre como a espada sagrada brilha azul na mão do herói. E Satou pensa que, apesar de ter alguns títulos poderosos, ele ainda não é um herói. Eles pegam uma carruagem e falam sobre heróis e senhores dos demônios quando avistam uma multidão furiosa tentando apedrejar as garotas que Saidu ajudou antes. Um padre de uma igreja violenta estava acusando-os de serem descendentes de demônios e até vendendo pedras sagradas ao público para atingi-los. Enquanto as pessoas atingem as garotas, Xena não consegue suportar e corre para defendê-las, enquanto Cid analisa a situação e procura o mestre das 3 garotas. Ele o encontra e descobre que ele é um bandido e sua gangue estava instigando a violência para ganhar dinheiro vendendo pedras sagradas falsas, trabalhando com um padre. Enquanto Xena protege as garotas com seu escudo de ar, Satou derruba os bandidos sorrateiramente e, em seguida, joga o mestre das garotas na frente da multidão e expõe seu esquema. Mas havia algo muito mais maligno escondido dentro do homem do que ele pensava, e o demônio que estava possuindo seu corpo saiu e matou o padre. Os dois correm para libertar as garotas e então avista o demônio Olho Gigante que quer lançar a cidade no caos para que seu mestre goste e se estabeleça ali. Xena chamou alguns cavaleiros para apoiá-la, mas o demônio usa sua magia para criar um portal sob seus pés que engole todos na área e os envia para um labirinto. Shield se encontra com as 3 garotas meio humanas e as conforta e dá nomes a elas, pois o mestre anterior não se importou em fazê-lo. Ele chama a garota gato de Tama, a garota cachorro de Pote e a garota com escamas de Liza, e lhes dá roupas, remédios e comida, e elas o aceitam como seu novo mestre. Saito então usa sua habilidade de busca de mapas, aprende a disposição do labirinto e encontra a localização de Zeina e dos soldados. Ele quer encontrá-la, mas as garotas não querem que ele as deixe sozinhas, e ele as leva consigo, dando a Lisa uma espada e decidindo usar ele próprio a pistola mágica. Eles exploram a área e encontram um monstro inseto gigante comendo uma pessoa, e Saidu se esconde na esquina e então ataca o monstro, fazendo buracos nele. Então Sito desmonta o corpo do inseto, adquire um monte de novas habilidades e faz uma arma com as partes do corpo dele. Enquanto Liza extrai o núcleo do monstro e diz a ele que foi bastante caro, ele dá a ela a lança que acabou de fazer e ela transfere a espada para Tama, e então Seto arrebenta suas correntes com sua arma mágica. Depois encontram um monstro lagarta gigante e Seto atira nele, e então pede a Tama e Liza que o ataquem 1 ou 2 vezes para que também possam ganhar uma parte da experiência. Então ele leva a Pote com ele para caçar outro monstro, e quando ela se assusta e foge, Satou derrota o monstro e depois a acalma. E ao fazer isso, ele adquire o título de Domador, e até eu acho isso bastante racista. O grupo continua sua exploração e caça lagartas, come e descansa, depois luta contra mais tipos de monstros ganhando pontos de experiência, habilidades e itens. No dia seguinte, Liza ensina Situ como caçar o slime apunhalando seu núcleo, e então Tama vê uma parede estranha que é uma porta escondida, e seguindo-a, eles chegam a um ninho de aranhas onde pessoas estão presas em casulos de teia. Ele decide libertá-las e ajuda um nobre chamado Gin, e um comerciante de escravos, que ficam bastante gratos a ele. O grupo sai do ninho das aranhas e chega a uma sala onde soldados estavam lutando contra slimes. Sadbake diz às meninas semi-humanas para ajudarem os soldados e derrubarem os monstros, e ele mesmo vai salvar Xena, que estava lutando em seu lado. Ela fica feliz e o abraça, mas um padre ali diz para eles paquerarem depois de escaparem do labirinto. Enquanto o sacerdote cura as pessoas feridas, S2 apresenta as garotas a Xena, e um grupo de soldados tenta arrombar uma porta. Eles encontram um baú de tesouro, mas quando o abrem, um demônio de olho sai dele, rindo que foi um show divertido.
Os soldados cercam o demônio e Gin e Xena os apoiam com magia. E o primeiro quer algum tempo até carregar seu feitiço mais poderoso. O demônio não vai esperar por ele e dispara projéteis contra os soldados antes de usar habilidades de hipnose. Segu resiste, mas outros já caíram vítimas, e, enquanto os soldados lutam entre si, ele nocauteia os escravos para que não machuquem ninguém. Então Jin usa sua magia de fogo mais poderosa, mas ela não causa dano ao demônio e apenas interrompe seu hipnotismo. Sushulk decide entrar na luta, mas então um monstro lobo o ataca e eles colidem contra a parede, que revela ser uma porta secreta e caem em um fosso. Mas ele vê uma saída e salta pra lá, e o lobo o segue. Situ invoca sua espada sagrada e mata o lobo com um golpe, mas usar a espada também causa dano a ele, então ele aguarda. Depois, ele vai salvar o resto das pessoas e coloca um disfarce para esconder sua identidade. Ele joga uma pedra no demônio, destruindo seus projéteis e acertando-o. O demônio fica distraído por um tempo e Jin e o sacerdote tentam derrubá-lo, mas isso não é suficiente e ele está focado apenas em Situ. O demônio atira seus projéteis em Situ, que os desvia e joga outra pedra que lança o globo ocular contra o telhado, e enquanto ele cai, usa seu último esforço para chamar seu mestre, um senhor demônio de nível 62, que está no círculo interno do rei demônio. O senhor demônio está feliz que seu servo fez um bom trabalho e o recompensa comendo-o e fazendo dele parte de sua existência novamente. Então ele ruge e afasta todos, e Sadu salva Zina e seus escravos salvam o restante dos soldados. Ele decide enfrentar o demônio e saca sua espada sagrada, e o senhor demônio também fica animado para lutar, e usa a magia de fortalecimento em si mesmo. Mas ao ver que a espada sagrada de Segu não estava brilhando azul, o demônio percebeu que ela não o aceitara como herói e atacou primeiro. Ele usou magia de relâmpago, suas garras poderosas e até saliva petrificante, mas Segu conseguiu resistir a tudo isso. O demônio está prestes a atacá-lo novamente, mas Xena e outros o distraem atacando-o. E enquanto o demônio prepara um ataque poderoso para destruí-los, Satou atira nele com sua pistola mágica e percebe que a magia é super eficaz contra demônios. Ele então troca sua espada por um cajado mágico e aumenta sua habilidade, Tiro de Fogo. E embora pareça pequeno, cria uma enorme explosão que surpreende o Senhor Demônio. Satou dispara mais tiros de fogo no demônio e então chega atrás dele e invoca uma katana, percebendo que não precisava ser um herói para matar um demônio porque ele tinha o título de matador de deuses, e o demônio também era semelhante a um deus em suas habilidades. Ele corta o Senhor dos Demônios, que morre e desaparece, e Satou ganha os títulos de matador de demônios e conquistador de labirintos. Mas quando tudo volta ao normal e ele sai e se reúne com Xena, ele vê que também conseguiu o título mais importante de todos, e agora ele é um herói. Então ele vai até o comerciante de escravos que acabou de salvar e oficialmente liberta as 3 garotas que ainda querem ficar com ele e servi-lo. O comerciante pergunta a ele se está interessado em comprar mais, e enquanto Satou não está interessado, o comerciante ainda chama as irmãs, Lulu e Arizu. Com a última chamando seu nome perfeitamente como um japonês, ele fica chocado. Para testar se isso não era coincidência, ele sussurra que havia uma aranha no cabelo dela em japonês e ela se assusta. Após confirmar sua dúvida, ele acaba comprando Arisa e sua irmã, e todas as suas meninas se apresentam. Surpreendentemente, Arisa não tem preconceito contra demônios humanos, e acha Tama e Pote bastante fofas, e sua irmã mais velha é tímida demais para dizer qualquer coisa. Satou então os leva para comer em um restaurante, compra algumas roupas para elas e as leva para sua pousada, mas as pessoas estão irritadas que semi-humanos iam ficar lá. Arisa dissipa a atenção usando sua magia para manipulá-los, mas Satou ainda não percebeu. O trio original de garotas descansa em um galpão, enquanto as 2 irmãs compartilham um quarto com Satou, querendo servi-lo, mas como um verdadeiro Chad, ele recusa as investidas delas, pois gosta de suas mulheres como gosta de seus móveis, velhos e presos em um porão. Mas enquanto a aliviada Lulu dorme, Arisa diz a Satou que ele é exatamente o tipo dela e que quer fazer amor com ele porque, embora seu corpo seja jovem, sua mente é de uma mulher japonesa madura que reencarnou neste mundo após a morte. Satoru fica chocado ao saber disso, e Arisa diz que ele parecia alguém que foi transferido pra cá ou invocado e não reencarnado como uma divindade. Mas ele diz a ela que Truck-kun é inocente, então ele não sabe como chegou aqui. Ele lê as estatísticas dela e descobre que ela teve títulos como Bruxa do Reino Perdido e a Princesa Louca aos 11 anos de idade, e que era habilidosa em magia psíquica. Então Satou pergunta a ela como ela se tornou uma escrava, e Arisa diz que foi reencarnada como uma princesa e usou seu conhecimento para ajudar seu país, mas falhou porque alguém conspirou contra ela e tomou o reino, executou sua família e a forçou à escravidão. Mas então, um demônio atacou e destruiu o castelo e ela fugiu com sua irmã, Lulu, e então o comerciante de escravos a encontrou. Na manhã seguinte, Zena vem visitá-lo, mas ela fica de coração partido ao vê-lo com 2 garotas em seu quarto, e enquanto ela corre chorando, Satou vai atrás dela para esclarecer o mal-entendido. Ele salta pela janela e a segura, enquanto usa sua habilidade de persuasão para acalmá-la, então a conquista elogiando-a.
ele a leva para fazer compras, e ao retornarem, ele manda suas garotas comprarem roupas e outros itens essenciais. Ele deixa Arisa encarregada de tudo, e Xena fica impressionada com a forma como ele tratou bem seus escravos. Então, ele diz que vai procurar um alojamento que aceite semi-humanos, porque não pode deixar as garotas dormirem em barracões para sempre, e Xena fica feliz em acompanhá-lo. Eles vão a uma loja de conveniência e conhecem Nadia, uma agente imobiliária que lhes mostra muitas propriedades, mas todas têm alguns problemas. Então, decidem fazer uma pausa e sair em um encontro. E Xena está esperando algo depois disso. No mercado, eles encontram as garotas que compraram roupas novas, e Arisa tingiu o cabelo de dourado porque cabelo roxo é considerado má sorte aqui. Satou e Zena estavam planejando assistir a uma peça, e as garotas se juntam a eles para ver Romeu e Julieta com uma reviravolta, onde um mago chamado Zelms ama uma princesa cujo noivo mata o mago e sua família, e a princesa se suicida. Mas então ele retorna como morto-vivo para sua vingança, mas não consegue matar o noivo, pois é morto por um cavaleiro sagrado. A história teve um final estúpido, e quando Setu encontrou a senhora que estava sentada à sua frente antes, ela lhe contou a verdadeira história por trás da peça. O nobre que era o noivo na história realmente sequestrou uma garota plebeia casada para torná-la sua, e o mago era na verdade o marido da garota. Na história real, ele foi morto pelo mago morto-vivo antes da chegada do cavaleiro sagrado, mas os nobres se opuseram à história original e protestaram para mudá-la com o poder do dinheiro. Enquanto isso, Arisa e Xena estão debatendo sobre as ações da princesa, e Xena acredita que a princesa estava errada ao romper o noivado decidido pela família. Arisa a provoca, perguntando se ela vai se casar com alguém que sua família decidir ao invés de Satou, e ela fica sem palavras. Segue para Arisa, e Zema ainda está preocupado enquanto a leva para casa, mas eles encontram seus amigos, que estavam feridos porque lutaram contra algumas formigas voadoras que provavelmente foram atraídas por um grupo de ratonites entrando na cidade. Enquanto falam sobre isso, Pochi e Tama caçam uma das formigas voadoras, e Sedu examina a área para encontrar um exército inteiro vindo em sua direção. A barreira mágica fora da cidade estava parando algumas formigas, mas a maioria ainda estava entrando, e Cid ordena que Arisa se esconda com Lulu, Pauchi e Toma para proteger a pousada, e ele vai com Liza defender o portão, onde Zima e outros soldados já estão lutando contra as formigas com magia e flechas. Enquanto Satou e sua equipe também derrotam as formigas, ele percebe que uma delas entrou na loja e corre para ajudar Nath, salvando-a de se machucar. Então, de repente, o gerente chega e a pega controlando o Ibis, e ela agradece com um beijinho. S2 descobre que o gerente, Yusra, era um elfo que falava apenas uma palavra de cada vez, e quando ele sai, tudo já foi limpo. À noite, S2 e seu grupo estão comendo bem quando ele percebe que Lulu está se sentindo mal, então ele vai comprar remédio para ela, e em vez disso, encontra alguns monstros chamados Shadowstalkers caçando alguém em um beco. Eles o notam e o atacam, e ele desvia do ataque de seus chicotes semelhantes a tentáculos enquanto atira em todos eles. Ele encontra um soldado rato ferido lá que quer que ele cuide da princesa, pois não tem certeza se pode sobreviver. Segue dá os primeiros socorros a ele e o leva para a loja geral usando suas habilidades de arrombamento, e Yusa e Nadia saem do quarto. Segue quer que eles o ajudem, e o motivo é a garota coberta em um embrulho de pano, que na verdade é uma garota elfo chamada Mia. Mia abre os olhos por um momento, vê Situ brilhando e diz que ele parece bonito antes de adormecer. O soldado rato está gravemente ferido e Nath corre para encontrar um médico. Na manhã seguinte, Satu volta para o seu quarto e informa Arisa sobre a noite passada. Depois de se refrescar, ele volta para a loja de conveniência e Nath diz que Mia estava sofrendo de deficiência de mana, mas que ela vai melhorar com o tempo. Ela estava consciente agora, e quando Satou foi falar com ela, ele descobriu que ela tinha um talento especial para ver espíritos, e como outros elfos, ela também falava uma palavra de cada vez. Situ quer voltar para o seu quarto depois de algum tempo, mas Mia quer que ele fique. Ele sai mesmo assim e fala para suas garotas sobre a princesa elfa, e elas querem vê-la também. Ao chegarem ao quarto dela, ficam muito apegadas a Mia, mas ela ainda quer Situ. Quando ele desce, Nath pergunta se ele está interessado em comprar uma carroça, e ele a compra, e Lulu ensina-o a conduzi-la porque ela tem alguma experiência. Ela ainda é tão tímida e desajeitada como sempre, mas fala muito alegremente sobre sua irmã enquanto ensina seu mestre a dirigir. Satou usa seus pontos de habilidade para dominar a habilidade de dirigir, mas então ele sente que alguém o está observando e encontra uma coruja sombria olhando para ele. Eles retornam enquanto o tempo está ficando tempestuoso, mas a coruja o segue até a cidade. Satou vai à loja de conveniências e descobre que a Noite do Rato está prestes a começar, e ele vai falar com ele e descobre que Mia foi sequestrada por um mago, mas ela escapou e encontrou o grupo deles que a guiou até aqui porque Yushir poderia ajudá-la. Ele tem alguma ideia sobre o mago, mas não fala sobre isso, e então eles ouvem gritos da sala de estar apenas para descobrir que as meninas estavam com medo do trovão. Todas elas abraçam Satou e Mia consegue falar frases completas por causa do seu medo agora. Mas então algo estranho acontece, e a Coruja das Sombras entra na sala e de repente um feiticeiro se teletransporta para lá. O Cavaleiro Rato o ataca, mas ele usa uma magia psíquica esmagadora para colocá-los em estado de medo. Seto também está sob o feitiço, mas Arisa usa seu poder e o liberta, dando-lhe tempo suficiente para maximizar sua resistência à magia psíquica. Ele então vê as estatísticas do mago e descobre que ele era chamado Shen, o Rei dos Mortos-Vivos, e que esse era o mesmo nome do mago da peça, e ele diz que estava ali para levar Mia de volta.
Satou se coloca diante da garota e diz a ele que não vai deixar seu amigo ser levado, e Zen diz para impedi-lo à força. Satou corre para socá-lo, mas passa direto por ele. E então o feiticeiro morto-vivo usa tentáculos de sombra para capturá-lo. Arisa ataca-o, mas não tem impacto e ele contra-ataca com seus tentáculos que Sub-2 derruba e Yusra cobre a garota. Saito se liberta e destrói os tentáculos que atacam Yusa e Arisa, e Zen fica chocado ao ver que ele conseguiu fazer isso. Arisa está secretamente preparando sua habilidade única, e Saito percebe, então ele decide ganhar tempo com o mago até que ela esteja pronta. Ela lança um ataque poderoso, e Zen bloqueia no último segundo, dizendo que foi realmente poderoso. Arisa perde seu poder e consciência, e quando seu cabelo volta a ser roxo, Zen percebe que ela também era uma reencarnada. Ele diz a Satou que deveria impedir a garota de usar sua habilidade única, caso contrário, ela logo seria consumida por deuses. Com esse aviso, ele sequestra Mia e desaparece no chão, dizendo a Satou para segui-lo até o berço se não temer a morte. Satou imediatamente salta atrás dele e se encontra em completa escuridão, onde sua habilidade de busca de mapa não funciona. Então ele apenas se esforça e libera energia suficiente para quebrar o lugar escuro e sai em um palácio onde Zen fica chocado que ele escapou de sua prisão de sombras. Mas ele não está feliz com isso, e diz que este é o quarto do chefe do berço, e apenas quem superou todos os desafios pode chegar aqui, ganhar o título de herói e desafiá-lo. Ele então estala os dedos e teleporta Stuto para fora, onde ele vê montanhas altas ao seu redor e uma árvore gigante chamada Berço de Toia. Sekia alcança o portão que leva para dentro da árvore e lê um aviso do lado de fora dizendo que era uma instalação de treinamento élfico e que outras espécies deveriam entrar por sua conta e risco. Stuto entra confiante e encontra um Goblin de nível 1, que ele soca para longe até o esquecimento. Ele descobre que havia 200 andares nessa torre chamada Cradle, e que nela havia monstros que ficavam mais fortes à medida que se subia. O desenvolvedor dentro dele tem certeza de que este é um jogo RPG desenvolvido por um nerd, e ele tenta encontrar eventos escondidos e encontra o primeiro na forma de uma dríade no nível 21. Ela está com pouca energia, então está sonolenta e irritada, e nem tem vontade de lutar e cumprir seus deveres, e nunca me identifiquei tanto com alguém. Mas quando vê Satou, ela se interessa por ele, rouba a mana dele com um beijo e abre uma porta secreta que o leva ao laboratório de Toya, o elfo que criou a torre. Satou lê seu diário e descobre que este lugar foi projetado para treinar jovens elfos para lutar nas masmorras, porque desistiam de suas vidas facilmente, mas foi um projeto fracassado que teve de ser encerrado. Toya era da mesma árvore genealógica de Yusa e Mia, e Satou percebe que deve ser por isso que ela foi sequestrada. Ele sai e pergunta a Dríade se ela pode enviá-lo para andares superiores, e ela diz para ele entrar em um círculo de cogumelos que o deixará alto e o levará ao 100º andar. Quando Situ chega ao 100º andar, ou à sala do Cavaleiro Guardião, ele encontra 3 meninas homúnculos desajeitadas e de rosto inexpressivo brincando com blocos e um gigantesco golem de ferro. As meninas chamadas 5, 6 e 7 se equipam e dizem ao S2 que ele precisa derrotar o golem de ferro para passar para o próximo andar. Ele vê a palavra Amith em sua testa e atira na primeira letra, e para que se torne uma palavra significativa, e essa era a fraqueza do golem, que é derrotado instantaneamente. O trio de homúnculos fica desconcertado, mas ainda assim não demonstra expressões, e o número 7 se oferece para ficar para trás para que suas amigas possam fugir. Elas se afastam do golem, e ele começa a fugir. Eles se movem rapidamente e o atacam com tiros de gelo, e enquanto Sekio desvia, número 7 o ataca, e ele a derruba com um soco, e suas amigas aproveitam essa chance para escapar. Ele a coloca no chão, olha para o inventário ali, e pega algumas coisas de que precisa, enquanto a menina pede desculpas ao mestre em seu sono e chora. Em seguida, ele vai para o próximo andar e encontra uma dríade desidratada que ele pensa estar morta. Mas com alguns litros de água e alguns beijos de mana, ela está saudável e envia Setu para o 180º andar, onde ele enfrenta alguns insetos que estavam comendo a árvore gigante por dentro. Ele os mata usando um poderoso ataque de lança, mas isso cria um buraco nas paredes, e Sado olha para fora da árvore para ver a bela paisagem antes de seguir em frente e chegar à sala do chefe, onde Zen fica surpreso com a rapidez com que ele chegou aqui. Mas antes que Satou tenha a chance de lutar com ele, Zen lhe diz que ele terá que derrotar um inimigo poderoso para ganhar o título de herói, a espada sagrada perdida e o direito de desafiá-lo. Satou não entende o que ele ganharia como recompensa, mas o feiticeiro morto-vivo convoca algumas garotas homúnculo e golems, e nosso herói vê que elas eram do número 1 ao número 8, e apenas 7 estavam faltando. Zen então diz que ele vai morrer com esse ritmo, então ele nivelará o campo de jogo para todos. Ele lança um tipo de magia de melhoria, limite quebrado, na homúnculo e no Satou, mas o sistema dele rejeita. Então o mago usa um elevador mágico e sobe com Mia, e Satou está determinado a salvá-la de qualquer maneira. Mas ele não tem tempo para pensar nela, pois as meninas Berserk homúnculos disparam flechas nele. E então elas e os golems fortalecem mãos e pés com magia e avançam em sua direção. Situ invoca sua lança e usa seu poder para perfurar e explodir os golems de ferro, mas então as garotas homúnculos o atacam, e como ele não pode vencê-las usando sua lança,
Ele as derruba usando combate corpo a corpo. Ele salta e eles o atacam com flechas novamente, mas ele usa sua mobilidade superior para desviar de tudo e atingi-los com um chute em redemoinho. Mas apesar de serem derrubadas, as garotas se levantam novamente e desta vez conseguem dominá-lo e cortar sua lança. Mas ele usa sua habilidade para destruir as armas delas também. Só resta a número 1, e enquanto ela o ataca, Satou a nocauteia com um soco, e ela pede que ele realize os desejos do seu mestre. Sector vai até Shen, que o aplaude e lhe dá a espada sagrada que prometeu, e então o herói pergunta ao mago qual era exatamente o seu desejo. Shen responde que estava procurando um herói forte o suficiente para matá-lo e acabar com seu sofrimento. Ele conta sua história, que foi morto infelizmente em sua primeira vida, e Deus escolheu reencarná-lo neste mundo, onde tudo era bom demais para ser verdade. Mas sua felicidade acabou quando um nobre cruel sequestrou sua esposa, executou-o com acusações falsas juntamente com sua família, e acabou matando sua esposa após fazer o que queria com ela. Mas graças à bênção do Deus que o trouxe aqui, ele não morreu, transformou seus familiares em mortos-vivos e destruiu o nobre malvado e sua família. Porém, quando tentou morrer depois disso, a bênção do Deus não permitiu. Agora ele quer que o herói o conceda a morte para que possa se reunir com sua esposa novamente, e se tu aceita, desembainhando a poderosa espada sagrada e atacando Zen com ela. O feiticeiro morto-vivo ri de alegria ao dizer que finalmente pode se juntar à sua esposa, e enquanto desaparece, um anel cai de seu corpo. Quando Situ o pega, ele ouve as vozes de duas crianças e descobre que vinham de duas rajadas de fumaça que subiam dos restos de Jen. As vozes riem e dizem ao herói que o encontrarão novamente, e ele instintivamente corta a fumaça antes de perguntar qualquer coisa. Mas então o sistema do berço declara que entrou em modo de autodestruição, e Situ acorda Mia para tirá-la de lá. Ele descobre que Zen já havia programado para enviá-la para casa em caso de sua morte, e disse quem quer escapar com ela, mas ele também está preocupado com os homúnculos. Então ele coloca Mio com aqueles que acabou de derrotar e promete que voltará em breve assim que ela se teletransportar, e ele corre para encontrar o número 7 enquanto a torre desmorona e se transforma em sal. Ele pega um atalho e salta para fora da árvore, e desse jeito encontra o número 7 a tempo de levá-la a uma dríade, que os teletransporta em troca de algumas sementes e poder mágico. Mas eles não estão seguros nem no ponto de verificação, pois a enorme onda de sal da torre em colapso está vindo em sua direção, e Setu corre com a garota a toda velocidade. Ele corre sobre um lago, pensa que é possível parar a onda de sal usando o poder do vapor e lança tantas bolas de fogo quanto consegue no lago. E após muito esforço, ele finalmente consegue atrasar a onda de sal o suficiente para escapar e ver o nascer do sol. Então ele volta para suas garotas e todas estão preocupadas com ele, especialmente Liza e Arisa, que estão chorando. Mas então Saito lembra do que Zen lhe disse sobre controlar o poder divino de Arisa, para que ela não seja consumida por eles, e ele a conforta. As outras também começam a chorar, mas depois Yosra e Mia vêm cumprimentá-lo, e esta última agradece oficialmente a ele como a princesa dos elfos. Então, é a vez das meninas homúnculos agradecê-lo, e elas dizem que, antes de todas se tornarem suas servas, irão entregar o anel de casamento do mestre no túmulo da sua esposa. E enquanto isso, a número 7 estará ao seu lado, pois venceu o torneio de pedra, papel, tesoura. Há também Zena, que ficou muito preocupada quando ele desapareceu e está aliviada por ele ter voltado, apenas para ficar chocada ao saber que ele estava partindo para a aldeia dos elfos para escoltar Mia. Mas ela pede a Setou que prometa que ele voltará, e ele concorda enquanto lhe presenteia com os brincos que ela queria antes. As preparações estão completas, e após se despedirem dos amigos, Satou e seu grupo partem. Mas como Shenna não veio, ele está um pouco chateado. Ela acaba vindo, não apenas para se despedir dele, mas também para lhe contar que no próximo ano seu irmão assumirá o cargo de chefe da família e prometeu a ela que poderia fazer o que quisesse. E ela pergunta a Saito se ele poderia levá-la com ele quando chegar a hora, e ele confirma. Com isso, eles finalmente partem para a aldeia dos elfos e Satou não consegue ficar triste por muito tempo, pois as garotas ao seu redor são suficientes para distrair sua mente de tudo. Eles estão aproveitando a viagem tranquilamente e um dia, Pochi e Tama pegam uma presa e se sujam no processo, e ele quer criar um feitiço para limpá-los. Na carruagem, ele vê que agora tem a nota sobre magia de Zen e fica surpreso ao lê-las, porque parecem com as linguagens de programação com as quais ele estava familiarizado. Então, ele decide criar um feitiço de limpeza primeiro, e no dia seguinte, quando Tama se suja enquanto caça, ele decide experimentar com a ajuda de Mia, e é um sucesso. Depois eles resgatam alguns homens-rato que foram capturados enquanto tentavam salvar Mia, e partem para casa. À noite, enquanto as meninas dormem e ele está de guarda, ele experimenta com seu armazenamento e caixa de itens e descobre que as coisas armazenadas no primeiro permanecem exatamente as mesmas, não importa quanto tempo passe, enquanto mudam na outra. No dia seguinte, eles continuam sua jornada e encontram os Hatmen liderados pelo capitão, que agradece a Satu por salvá-los e depois os leva aos túmulos de seus amigos que morreram enquanto protegiam a princesa elfa. Lá, Mia ora pelos seus espíritos e canta uma canção de despedida enviando-os para o outro mundo.
Então, o capitão dos ratos dá a Satou um sino feito por elfos para que ele possa chamar os soldados ratos para ajudar sempre que precisar. Satou e seu grupo continuam sua jornada, e no dia seguinte, ele vê um nobre de menor importância atropelar um plebeu com seu cavalo e depois sair galopando após xingá-lo. Ele até zomba de S2 quando olha para ele, e Leisa lembra que ele foi o guarda que uma vez tentou roubar os núcleos de monstro que eles tinham. Ele não se importa e ajuda o homem ferido com uma poção de cura. E Arisa diz para ele guardar algumas para eles mesmos em caso de emergência. Satou concorda e decide praticar alquimia para fazer remédios no próximo intervalo para o almoço. Primeiro, ele faz um remédio de baixa qualidade, e depois, usando uma tábua de transmutação e o conhecimento que recebeu de Zen, e maximizando suas habilidades de alquimia, ele cria uma poção de altíssima qualidade. Mas então ele descobre que precisa armazenar a poção em frascos especiais, ou elas estragarão. Mas por hora, ele pode usar seu armazenamento para guardá-las. À noite, Satou decide tentar fazer itens mágicos, e a primeira coisa que ele cria é um circuito básico, e Arisa fica curiosa sobre o que ele faz. Ele não faz nada além de fazer a magia circular, e ela fica desapontada, mas quando ele tenta, o circuito sobrecarrega com magia e explode. No dia seguinte, ele vai à cidade próxima onde quer comprar alguns ingredientes medicinais e frascos, mas a caminho da loja de alquimia, ele encontra novamente o nobre golpista. Quem está disfarçado. Dentro da loja, a alquimista diz a ele que está sem estoque de frascos e outras coisas importantes, e se ele quiser comprar algo especial, terá que trocá-lo por núcleos de monstros. Sabu sabe que trocar núcleos em particular é ilegal, então ele manda Lisa de volta e depois vai à loja disfarçado para comprar alguns pergaminhos mágicos usando os núcleos. Ele só consegue alguns feitiços básicos não combativos, mas aprende-os antes de decidir explorar as áreas sem marcação no mapa. Ele perambula pela floresta à noite e então atravessa uma barreira desorientadora que não tem efeito nele e entra na Floresta de Ilusões, que é o território de uma bruxa. Assim que ele entra no local, Tale, a leal aprendiz da bruxa, ataca o intruso com golems mecânicos e magia de terra, mas Satou é forte o suficiente para desviar e bloquear todos os seus ataques. Após perder a luta, Tel chora e chama sua mestre, que chega ao local em um pardal gigante. A velha bruxa se curva diante de Sito porque o sino que ele conseguiu dos ratos significava que ele era um bom amigo dos elfos, e ela o convida para sua casa e depois pede desculpas pela grosseria de seus alunos. Ela estava fazendo poções como parte de seu acordo com o conde que governava a cidade vizinha, e quando Sito lhe pede para ensinar algo, ela lhe ensina uma receita especial em troca de fazer um recado para ela. Ele concorda, e para guiá-lo ao seu destino, a bruxa cria um caminho mágico de arco-íris que parece uma parada do orgulho ter passado por ali. Sado segue o caminho e entrega uma carta da bruxa aos espíritos da floresta, e então é cercado por borboletas brilhantes. Ele desfruta completamente da cena antes de retornar à cidade, onde Arisa está furiosamente esperando por ele. No dia seguinte, ele vai à estalagem e ouve algumas pessoas conspirando sobre algo, mas ele não entende muito, exceto que eram alguns nobres tramando uns contra os outros. Lá, ele se encontra com um ceramista que fabrica frascos de poção, mas ele diz que há regras rígidas sobre isso, e a única maneira de contorná-las é fazendo seus próprios frascos. Quando o oleiro convida Satou para o seu ateliê, Arisa e outros aparecem de repente e o arrastam para o seu quarto para que ele não se atrase hoje. No dia seguinte, ele está a caminho da oficina dos ceramistas, quando percebe que Tel está sendo perseguida por algumas pessoas no mapa e corre para ajudá-la. Ela estava transportando as poções que fez ontem, e um grupo de pessoas estava tentando roubá-las. Sato e suas garotas a salvam e a deixam entrar na cidade, mas então alguém colide com ela e destrói mais da metade das poções que ela estava trazendo. Telly chora dizendo que precisa entregar 300 poções até a noite para manter o pacto de paz entre a bruxa e o conde, e Satou sugere que deveriam levar primeiro o que tem disponível. Satou encontra Silver, o assistente do conde, que está vigiando a propriedade. E ao ouvir sua voz e ver o vigarista ao lado dele, ele percebe o que estava acontecendo. Silver era o que estava planejando a conspiração na estalagem e ele quer fazer a bruxa quebrar o pacto como um motivo para invadir a floresta e construir uma cidade lá. Segu não pode deixar isso acontecer, então ele usa suas habilidades de comunicação para persuadi-lo a aceitar poções de alta qualidade, mesmo que não sejam feitas pela bruxa. Ele diz que conheceu a bruxa e conhece a receita, e pede a Silver que dê seu acordo por escrito, suando enquanto faz isso. Satou e as duas jovens bruxas saem enquanto suas outras companheiras compraram todos os ingredientes de que precisam. Mas o principal problema deles é adquirir os frascos especiais, e Satou percebe que o vigarista foi quem comprou todos eles para evitar dar à bruxa uma segunda chance. Ele vai direto ao oleiro que lhe havia dito que o deixaria fazer seus próprios frascos, e mesmo que fosse impossível fazer 200 frascos antes do anoitecer, ele ainda deixa Satou usar sua loja. Enquanto Arisa e Tel fazem a poção, Satou faz os frascos perfeitamente, mas o oleiro diz que eles precisam secar ao sol por alguns dias antes de serem colocados no forno. Para resolver esse problema, Sito inventa um novo feitiço para remover o excesso de umidade dos frascos, e Mia o executa perfeitamente. Eles continuam fazendo frascos e secando-os enquanto o outro lado trabalha nas poções. E quando tudo está pronto, o ceramista coloca os frascos em seu forno para cozinhá-los e depois resfriá-los. Mas então o vigarista volta, dizendo que era ilegal fazer frascos sem a permissão do senhor e destrói o forno antes de ir embora e dizer que ainda tem que entregar as poções até o final do dia.
As meninas choram pensando que falharam, mas Sado usou sua magia de armazenamento para guardar todos os frascos em segurança, e ele então percebe que o chapéu de Tel era na verdade um pássaro, que era o familiar da bruxa, e ele envia uma mensagem para ela através dele. Então ele conta para Arisa sobre o armazenamento e tenta tirar um frasco de lá, mas está muito quente e quebra devido à queda súbita de temperatura e eles não têm tempo para consertar o forno. Mas Sadness encontra outra forma de resfriá-los com segurança usando a caixa de itens, que permite que as coisas mudem lentamente com o tempo. Ele recorta e cola um frasco do armazenamento para a caixa de itens e libera todo o calor para confirmar que este método poderia funcionar. Ele faz isso com todos os frascos e o grupo se prepara para entregar os remédios ao assistente. Mas quando pedem para ele assinar o recibo, ele se recusa e espera o sol se pôr para quebrar o pacto. Mas então o Conde chega lá pessoalmente e diz que ele mesmo assinará o recibo e Silver fica chocado ao encontrá-lo. O generoso Conde diz que a bruxa o informou sobre as más práticas do assistente e ele imediatamente o demitiu do emprego. Percebendo que foi derrotado, Silver faz um último esforço e usa magia para atacar seu antigo chefe, que se defende dizendo que não pode ser ferido por feitiços tão pequenos em seu território. Ele desembainha na espada para punir Silver com a morte, mas segue e avança, e derruba os dois vilões pacificamente. O Conde perguntou por que ele interferiu, e ele respondeu que havia crianças assistindo, e ele não queria que elas vissem isso. E o nobre ficou impressionado. Com isso, Satou se despede de seus amigos. Tal dá a ele uma lanterna mágica, e a bruxa lhe dá suas bênçãos e o título de amigo da bruxa. Satou continua sua jornada com suas garotas disputando sua atenção, especialmente Arisa, que não desistiu da esperança de dormir com ele. Em seguida, Saito envia uma carta a Zeina, informando-a de suas viagens e como ele estava aproveitando a vida, e ela sorri ao lê-la. Ele diz que deseja vê-la também, e quando chegar a hora, ele irá buscá-la e eles encontrarão seu final feliz. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!